Boa noite, Rádio Okinawa. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, Sônia! Sônia. Para começar nosso podcast, temos o prazer aqui. Está transmitindo? Hoje temos o prazer aqui da nossa sensei, que veio especialmente do Nihon para fazer o podcast aqui conosco, Lucila Gibo. Bem, Sônia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou Yukiya Matsumoto, né? A gente vai começar hoje a estreia da Rádio Okinawa. E como a Sônia falou, temos uma convidada muito especial, né? A Lucila. Conversa um pouquinho com a gente, Lucila. Se apresenta, por favor. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, acho que muitos sabem, eu sou brasileira, mas eu moro no Japão. Conta pra gente, como que você foi parar no Nihon? Né? Você era aqui do Brasil e foi parar lá no Nihon? Bom, eu vou voltar lá em 2004, 2005. Eu fiz o curso de letras japonês aqui na USP e quando eu ainda estava na graduação, eu fui fazer um intercâmbio em Okinawa. Intercâmbio de 1 ano, que é de língua e cultura japonesa, e eu fiquei 1 ano na Universidade de Ryukyu. E eu voltei para o Brasil, eu trabalhava aqui, ensinava a língua japonesa, e depois de 2 anos e meio eu voltei ao Japão e fiquei lá até hoje, para sempre. Bom, eu morei em Okinawa no total durante 7 anos. Foi para fazer 1 ano, esse primeiro ano de intercâmbio, e depois eu fui para fazer o mestrado e o doutorado. Eu me formei lá e atualmente eu trabalho em Tóquio. Eu trabalho em uma universidade em Tóquio. E quando você foi fazer a bolsa lá de 1 ano, você foi como camp, né? Na verdade, chama Kokuhi, que é do Japão, é do país. Ah, tá. Não foi por Okinawa. Não foi. Mas eu tinha contato com os outros que tinham vindo por Okinawa. Foi pelo Monbusho é do país, né? Sim. Eu fiquei 1 ano estudando língua e cultura japonesa e foi quando eu comecei a estudar, a ter interesse pelo Uchinaguchi. Nesse primeiro ano, eu fiz um trabalho sobre a língua dos okinawanos do Brasil. Eu fiz uma transcrição, porque o japonês que a gente fala é diferente do japonês falado pelos imigrantes de outras províncias. Então, eu fiz um registro do japonês falado dentro da nossa comunidade. Aí eu voltei para o Brasil, me formei, já com a vontade de voltar para Okinawa para cursar a pós-graduação. E foi quando eu aprofundei os meus estudos nessa área. Que legal, muito interessante, né? Muito mesmo. Mas qual, assim, a principal diferença entre o Okinawa do Brasil e das outras províncias de outros países? Assim? Bom, nós, okinawanos, somos os únicos que falam uma língua além do japonês, né? Então, acho que muitos aqui, vocês talvez também, dentro de casa a gente não fala só português e japonês, fala também a língua de Okinawa. Isso faz com que o japonês falado por nós tenha influência dessa língua. E isso muitas vezes é despercebido, as pessoas não sabem, mas tem características na gramática, influência do Uchinaguchi no japonês, né? Seja palavras ou até o uso da gramática é diferente. E eu fiz esse registro. Isso foi durante a graduação. Aí já contando a parte da pós-graduação, durante o mestrado e doutorado, eu passei a olhar um pouco mais para o Uchinaguchi mesmo, falado aqui na comunidade. Então, agora, ao contrário do japonês, o Uchinaguchi falado no Brasil recebe influências do português e também do japonês. Né? Sim. E você tem assim alguma palavra, assim, alguma influência assim que você possa dar exemplos para gente? Sim, tem várias. Por exemplo, do japonês. Vocês já ouviram? Tem pessoas que falam assim que parece que o nosso japonês é meio errado. Eu mesmo tenho essa experiência. Quando eu comecei a aprender japonês aqui no Brasil, eu percebia que alguns usos que para mim eram comuns eram ensinados de outra forma na escola de japonês, né? Por exemplo, a gente fala assim, a gente fala em japonês,
tem as partículas, né? Partículas. Quem sabe japonês entende. Por exemplo, quando você vai pegar um ônibus, a gente fala assim, vai andar de ônibus, vai de ônibus. Basu de iku. Pessoa de Okinawa fala basu kara iku. A forma, isso parece japonês, então a gente não sabe. Mas esse kara, esse uso do kara, veio do Uchinaguchi. Né? E os Então, nihonjis entendem. eles acham estranho. Agora, eu, por exemplo, eu moro em Tóquio, eu sei que muitos dos meus usos, eles acham estranho, dependendo da pessoa, até corrige, né? Então, falando da minha experiência na escola de japonês quando eu era estudante, se eu usava dessa forma, é claro, as professoras de ciências me corrigiam, né? E foi isso que me levou a fazer essa pesquisa, porque eu fui percebendo que tinha muita coisa diferente. Então, eu passei a fazer esse registro e entender por que a gente usa assim, que não é errado. É apenas a nossa forma de usar o japonês, né? Só que aqui no Carrão até o português fica meio tinacutizado, porque tem pessoa que liga e diz, ô, Tetsuo, tô ouvindo aí, tá? Aí que eu falei, tô ouvindo aí, não. Isso. Aí, em Nihongo, fica lá, sochi kuru kara, né? Então, o vai Uchinaguchi, né? ficando todos os Isso. idiomas com essa influência. Influência. Até na nossa língua, a gente que é nascido aqui também tem essa influência. Ah, é verdade. E- Quando a gente escuta, né, os obaldi Isso. falando Aí assim. acaba traduzindo para português, Nihongo, vai ficando todas as línguas com o mesmo... Tem Mesma Jeitinho. estrutura, E muitos dos nossos usos são considerados errado, né? Então, por exemplo, nós que somos filhos de Uchi, né, a gente vai fazer uma prova na escola de japonês, vai vai reprovar, né? considerado Porque errado. Sim, sim, sim. Tá diferente, né? Então, é esse meu trabalho quanto ao uso do japonês. Ao mesmo tempo, eu faço como esse exemplo, né, que o Tetsuo nos deu, da influência do Uchinaguchi no português. E também o Uchinaguchi falado no Brasil é diferente do Uchinaguchi falado em Okinawa, porque recebeu toda essa influência. Né? E tem algumas palavras também no Uchinaguchi que a gente acaba até misturando no português, né? Ah, sim, porque não Que é assim, já está na alma, né? já está Assim, na alma, né? E aí sai assim, estamos falando aqui em português e sai alguma palavra Sim, assim, sim. em Okinawa, assim, né? Às vezes a gente nem encontra uma correspondente no português, né? Fica difícil, a gente fica lá procurando Sim, uma sim. palavra em português, Sim. né? Exatamente, igual que a gente fala muito Aksamyo, né? Dedi Naton. Dedinaton também, que Sim, né, sim. não tem uma tradução assim, exatamente assim, né, no português. No Nihongo que fala assim, sensei, amari boru tabete koemashita. A cor é mais tá. Tudo misturado, né? Sim, sim. Ai, que interessante. E o meu trabalho atualmente, agora eu estou mais focada no Uchinaguchi. Eu faço um registro do Uchinaguchi falado aqui no Brasil. Eu já entrevistei muitos falantes da primeira geração. Aí eu faço o registro, aí eu apresento para o pessoal de Okinawa, assim, falar do Uchinaguchi no Brasil. E agora, especificamente, eu estou trabalhando com... nós chamamos de Uchinaguchi, né, okinawano, como língua de herança, que é como o Uchinaguchi foi transmitido para segunda geração, porque tem muitos falantes fluentes, né? Aí eu faço uma análise do Uchinaguchi usado por eles. Que eu acho engraçado quando a gente vai para Okinawa, quando o pessoal fala Uchinaguchi, principalmente o pessoal que é novo, que aprendeu na escola, aí vai, esse negócio aí não tá certo, não, tá muito estranho. Artificial, né? É, artificial. Parece quando igual a gente fala inglês, aprende no primário lá na escola, aquela jeitinho e fala, depois Sim, vai, nossa, sim. isso aqui é muito estranho. Sim, É sim. igual, né? E aproveitando, gostaria de comentar, por exemplo, um trabalho recente que eu fiz, eu falei exatamente isso. Quando o Uchinaguchi é assimilado como língua de herança, ou seja, em casa, né, naturalmente, por mais que a pessoa não seja tão fluente quanto alguém da primeira geração, ele consegue usar estruturas gramaticais assim que se fosse para estudar, você só aprenderia no nível avançado. O falante assim, é inconsciente, mas ele consegue, é natural, consegue usar estruturas assim, não fala formal, mas justamente por isso é natural, né? E o interessante
é que o Tinaguti, na verdade, não é um só. Dentro do Tinaguti existem vários dialetos. E o que eu estou registrando agora é que o Nisê, o descendente, ele preserva na língua dele essas peculiaridades dialetais. Né? Isso que é interessante, assim. Então, eu acho que isso é o principal do Tinaguti do Brasil. Né? E aqui a gente vai aprendendo vários dialetos e vai misturando todos e está criando uma coisa nova também. Sim. E é meio individual de cada pessoa. De cada pessoa. Que nem em casa a família da minha mãe é Oroco e Baro e do meu pai é Nakagusku. Então eu junto aquelas duas coisas. Sim. E a gente ia muito na casa do meu primo que é Yambaru. Aí eles têm outro sotaque. Então a gente vai somando várias coisas e forma um novo Tinaguti. Né? Isso é uma coisa que não acontece tanto em Okinawa. Porque em Okinawa cada um continua vivendo na sua própria cidade, né? Se vai para outro lugar e vê que é um dialeto diferente, dialeto quando eu digo é dialeto dentro da língua de Okinawa, eles acabam usando o japonês para se comunicar. Mas aqui no Brasil não. As pessoas se misturam, a pessoa de uma região se casa com de outra e dentro de casa mistura. Aí é o que o Tetsu falou agora. Isso que é o interessante do nosso Tinaguti. Vai enriquecendo, né? Vai enriquecendo. E assim, aqui no Brasil, a geração que falava assim bastante o Tinaguti já está indo embora, né? Sim. Assim, Eu tô aqui ainda. Tirando a exceção que do você Tetsuo, é jovem que ainda. fala muito bem, a gente não vê mais assim Nisei, Sansei falando, né? Então é importante o seu trabalho porque, inclusive, você tem um livro, né? Que você escreveu e eu queria assim que você falasse um pouquinho. Mostra pra gente esse livro e fala um pouquinho. Na verdade, é um dicionário, na ele verdade. Ele é um dicionário. É um dicionário. O nome é Dicionário Okinawano Português. Esse é um trabalho que eu fiz em 2016, a convite da Universidade de Ryukyu. Foi na ocasião do Okinawa Festival, né? O Sekai no Ochinanchi Taikai. Sim. E, na verdade, ele é uma tradução de uma versão em inglês. Tem uma versão que foi criada em inglês já antes disso, na Universidade do Havaí. E, usando essa versão em inglês, nós fizemos a versão em português e uma em espanhol. Isso foi distribuído no festival e também foi enviado para algumas instituições aqui do Brasil. Né? Porque eu lembro que na época do lançamento desse dicionário, muitas pessoas quiseram, né, ter acesso, mas foi bem restrito, né? Porque foi uma edição bem limitada. Sim, foi limitada. E também, como era gratuito, você acho que foi primeiramente direcionado para os Kenjinkais, né? Isso. E para as pessoas que atuam mais, né, na cultura. Sim. E justamente por ser gratuito é que ele foi limitado, né? E já me perguntaram, né, se não tem a possibilidade de publicar, não por dois motivos. Um, por causa do acordo feito, né? Isso não é original meu, tem direitos autorais do autor, né, do Havaí. E outra é porque eu costumo comentar, esse dicionário, ele é o Tinaguti de Shuri e Naha. Então, ele é muito diferente do Tinaguti falado por muitos que estão aqui no Brasil. E eu, que considero essa variedade de dialetos do Tinaguti o principal da língua, eu não acho muito assim correto, como se diz, apresentar só esse aqui como o Tinaguti correto. Não esse aqui, de outras cidades, né, Ju? Sim, porque o importante, como eu disse, do Brasil é justamente porque a gente tem essa variedade, né? Então, por isso eu penso, não é que eu não achei correto, eu não faço tanta questão, né? Porque eu acho que o importante é a gente registrar o Tinaguti, não impor esse aqui como se fosse o padrão, né? E você está fazendo esse trabalho, Lucila, de estar pegando esse dialeto brasileiro, né? Dando esse jeitinho brasileiro, assim, e transcrevendo? Fala isso pra gente. Bom, o meu trabalho é assim, eu faço entrevistas,
justamente por isso eu costumo vir ao Brasil também. Eu faço entrevistas, gravo conversa, faço entrevista ou gravo, depois eu faço a transcrição e eu analiso, né, a gramática, como as variações, né? E eu apresento isso para os meus colegas lá no Japão. Tem os pesquisadores, nós somos linguistas, então são linguistas especialistas em língua de Ryukyu. Tem congresso, mensalmente tem congresso, simpósio, então a gente apresenta, né? E eu acho interessante assim que cada pesquisador ele tem uma região específica, né? Ele é especialista em uma região. Então, por exemplo, alguém vai fazer um registro do Uchinaguchi de Naha ou Uchinaguchi de Yambaru, ou pode ser Miyako, né? Que é mais afastado. E dentro disso tem o meu trabalho, que é o Uchinaguchi do Brasil. Né? Então, até eu tento passar para eles o nosso Uchinaguchi como um dos vários tipos. Né? Certo. Do Uchinaguchi. É assim que a gente vai registrando. E é estranho porque Okinawa não é uma região assim que tão extensa, digamos que a ilha principal tem uns 100 e poucos quilômetros, e também não tem assim muita divisão, digamos, geográfica, né? Não tem muita montanha intransponível, não tem um Andes no meio, não tem nada disso. E é interessante ver que, mesmo assim, não houve uma continuidade. Sim. Então, quer dizer que tinha alguma outra questão que não fazia as vilas ter aquela comunicação entre elas. Então, acabou tendo variações que, ao longo do tempo, ficaram muito diferenciadas entre as regiões. Né? E eu acho que realmente isso que é o diferencial do Uchinaguchi. É como se fosse de um bairro para outro, a forma de falar já é diferente, né? E justamente por isso o Uchinaguchi, ele até pelos linguistas do mundo todo, assim, tem pessoas que vêm, tem linguistas europeus, de outros países também, que se interessam por isso e vão trabalhar nesse registro, né? Porque não é qualquer língua que é assim como o Uchinaguchi, né? Agora, voltando um pouquinho atrás, né? Todo mundo pensa que, apesar de ser considerado outra língua, mas aí interessante dizer que ele veio da China, veio da Coreia, veio do Japão, não veio de lugar nenhum, ou o Uchinaguchi, que é a língua original, e foi para o Japão. Como é que será que o Uchinaguchi é uma língua irmã do japonês. Então, o japonês e o Uchinaguchi têm a mesma raiz, né? Assim, por exemplo, nós temos português e espanhol, né? Que se dividiu, tinha o latim que foi se dividindo, né? Em várias línguas românicas. Da mesma forma, tinha uma língua que deu origem ao japonês e às línguas de Ryukyu. Então, tem sim a mesma origem, por isso algumas semelhanças, né? Tem sim semelhanças. E o interessante do Uchinaguchi, que depois de se dividir do japonês, ele ainda se dividiu em mais 6 línguas. Dentro das línguas de... Uchinaguchi não. Dentro das línguas de Ryukyu, nós temos 6 línguas. Não são dialetos. São consideradas línguas. 6, né? 6. Então, basicamente, todas nasceram em algum lugar daquela região e ao passo que as pessoas foram aprendendo esse idioma, e cada uma foi evoluindo de uma forma diferente por não terem o contato. Acho que o sistema antigamente não permitia que as pessoas tivessem aquele movimento de populacional, o contato, né? E eu acho assim, voltando ao que você falou, né? Não tem nenhuma montanha, mas mesmo assim não tinha muito, digamos, intercâmbio entre as vilas. Isso eu acho que é muita característica da cultura de Okinawa, né? De ter um vínculo muito forte com a terra onde você nasceu. Isso, e ficar ali, né? Isso até no Brasil isso é dessa forma, não é? Eu sou neto da pessoa que veio da vila tal, né? A gente fala Shichouson, fala buraku. É o bairro, a região dentro do bairro. Isso é muito do okinawano. Então,
mesmo vivendo lá, eles não ficavam tendo contato com pessoas de outras ilhas, outras vilas, né? E agora as ilhas, dentro das línguas de Ryukyu, as que são mais afastadas, tem Miyako Yaeyama, que é mais ao sul, né? Elas são totalmente diferentes da ilha principal, que é de Okinawa. Quando a gente fala Uchinaguchi, na verdade, é só daquela ilha principal. Além dela, tem outras, né? E elas são muito diferentes. É mais diferente do que... Às vezes, acho que é mais diferente do que o Uchinaguchi japonês. Porque tem... Amami também tem... já foi território de Ryukyu, né? E também tem uma língua parecida, né? Tem. Mais parecida com o Uchinaguchi do que com Nihongo. Sim. Apesar de ser... Sim. Hoje ser... província de Kagoshima. Né? Sim. É bem diferente. Por isso que é importante registrar. Como você comentou, infelizmente os falantes, né, aqui no Brasil também, um dia eles vão deixar de existir, a língua vai deixar de ser usada. Então, o nosso papel é registrar. Né? Registrar, por exemplo, em Okinawa, graças a esses pesquisadores que vieram registrando, é que agora que as pessoas têm mais consciência, né, graças a esses registros que foram feitos até então, que é possível criar um material didático. Né? Então, é importante. Manter viva a língua talvez seja difícil, mas é uma forma de um dia retomar. Né? É importante ter esses registros, porque toda a parte artística, musical principalmente, usa o idioma, né? Sim. Então, se perder, ninguém mais fala, ninguém sabe o que é, então não dá para entender mais aquela música, qual é o sentido, né? Então, sim. é também uma das coisas que, se a gente se perder todo esse material, como é que vai entender a letra da música? Como né? vai transmitir, né? Isso. E eu vejo que tem uma geração, assim, que nem eu sou Nisei, e a minha geração foi, assim, meus pais não incentivavam a gente falar o Uchinaguchi. Apesar de meu pai e minha mãe falarem o Uchinaguchi entre eles, quando falava com a gente, falava assim, não, você tem que aprender Nihongo, né? E não incentivava. Hoje a gente sente falta disso, né? Por isso que muitos Niseis acabam não falando, né? Porque na época deles, acho que era uma coisa assim que falava que o Japão subestimava um pouco, né? Tinha um preconceito, né? Quando te falar o que... Na verdade, era um sistema de governo que teve, né? O do Japão, que era a unificação total da... É uma padronização do território, então todos tinham que falar exatamente o mesmo... Tinham que falar somente Nihongo. Mesma língua, da mesma forma. E eu vejo que a geração de agora, assim, ainda bem, assim, até por causa desses intercâmbios, assim, está retomando muito, né, a cultura. E isso é muito bacana, isso, né? É assim mesmo, até mesmo em Okinawa. Por muitos anos, as pessoas deixaram de usar o Uchinaguchi justamente pela necessidade de aprender o japonês. Deixaram de usar o Uchinaguchi para aprender o japonês. Só que agora a consciência das pessoas, não só no Japão, acho que no mundo todo, assim, a consciência do grupo minoritário, nós temos que preservar as nossas origens, né, as raízes, né? Então, esse é um movimento assim, praticamente universal. E é interessante assim que vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas de Okinawa falam no Brasil o Uchinaguchi as pessoas falam mais do que aqui em Okinawa. Tem gente que fala assim. De certa forma eu acho que isso é correto. Isso dependendo da pessoa, sim. Porque quem ficou no Japão teve que aprender o japonês, né? Por questões políticas, né? Saber japonês era um símbolo de status. Então, a pessoa que não fala japonês significa que ela não foi à escola. Então, ela não tem escolaridade. Então, a pessoa que só fala Uchinaguchi é como se ela não tem um bom grau de instrução. Então, os próprios Uchinachus, eles têm essa visão. Quem sabe Nihongo é mais estudado. E quem veio para o Brasil... Não todos, mesmo para quem veio para o Brasil, tem muitos que pegaram essa época, então, mesmo estando no Brasil, pensa, não, tem que ensinar japonês para o filho, né?
Mas quem veio, dependendo da época que veio, são pessoas que mesmo aqui no Brasil não deixaram de usar o Tinaguchi, porque eles não tinham essa necessidade de aprender o japonês. Né? Então, Na por verdade, isso que foi teve várias fases, né? Então, tinha antes da guerra, Sim. que tinha essa fase que as pessoas ainda tinham aquele sentimento de voltar Sim. um dia para o Japão. Sim. Aí teve o pós-guerra, que era proibido o Sim. uso de japonês, inclusive, no Brasil. Sim, sim. Então, tem gente que, de cada época, teve uma criação diferente Sim, aqui, né? sim, sim. E, por um acaso, aqui na Vila Cal, a gente tem, assim, até pessoal que veio mais recente, que usou umas últimas levas, nos 60. Então, por isso que houve uma preservação grande do Tinaguchi, porque a gente tem uma geração que veio Sim. pós-guerra, né? Né? Porque aquele que veio antes da guerra não fala nem Nihongo. Só fala o Tinaguchi. Só fala português. Só fala português. Porque era proibido o uso usar o do japonês. idioma japonês, né? Sim, sim. Depende muito da fase, né, da imigração, assim. E também da região que a pessoa veio, do estilo de vida que ela teve aqui no Brasil, ou seja, se viveu sempre em contato com outros descendentes, ou se isolou um pouco mais. E também tem essa questão de que o imigrante geralmente era aquele que estava em situação pior em Okinawa e, consequentemente, era o que não tinha instrução, que não estudou Nihongo na escola, então ele sabia só falar o Tinaguchi na maioria dos casos também. Sim. E pegando esse gancho, Lucila, provavelmente você deve ter estudado aqui o bairro da Vila Carrão, onde tem muitas pessoas de Okinawa. Então, assim, por exemplo, minha sogra, ela não vê a necessidade de falar português, porque vive aqui no bairro. Então, não aprende, né? Não tem interesse, né? Para que se todo mundo aqui fala Okinago, fala Nihongo? Então, acho que é um bairro atípico aqui também, né? Como você vê, assim, o bairro da Vila Carão? Eu acho que representa bem, né, o que é o Okinawan do Brasil. Eu nunca morei aqui, mas já vim várias vezes e realmente eu vejo que... eu cresci em Minas, sem contato com japonês e Uchinanchu. Então, a imagem que eu sempre tinha, o pessoal daqui fala Nihongo muito mais do que eu. Fala o Tinaguchi muito mais, né? Tem o contato com a língua, né? Mas isso é bom, né? Isso é bom. Que vocês preservam. Tem uma série de costumes, enfim, que a gente leva, né? Sim. Aqui também tem uma característica da Vila Carrão, que aqui tem muita pessoa que, principalmente dessa última leva, que primeiro foi para a Bolívia, depois veio para São Paulo. Então ele fala um negócio meio castelhano. Sim. Em vez de português, é uma mistura maior ainda de idiomas. Tem muitos do pós-guerra, né? Aqui. Sim. Tanto, uma vez eu fiz uma entrevista lá em Campo Grande. E lá a imigração é mais antiga. Então, quando eu fui, eu pedi chamei algumas pessoas para que eu pudesse entrevistar, e todos eram Nisei. Nisei, porque já não tem mais, né? Da primeira geração, são poucos. E eram da segunda geração, que falavam o Tinaguchi, mas não falavam Nihongo. É diferente daqui do Carrão. Então, cada região tem uma característica, né? E, assim, você veio para ficar uns dias aqui no Brasil. Sim. E, assim, você veio exatamente assim para divulgar alguma coisa? Conta pra gente. Eu trabalho numa universidade que se chama Universidade Sofia, lá em Tóquio. Lá eu sou professora e pesquisadora. E como a minha pesquisa é o Tinaguchi do Brasil, de tempos em tempos eu volto para... às vezes para coletar dados ou para vir conversar com as pessoas, né? Então, é para isso. Eu vim, lógico, para visitar minha família também, mas para conversar com o pessoal, assim, sim. E aí, com isso, você vai fazer um livro? Você vai fazer... assim, eu escrevo... Geralmente, eu escrevo muito...
escrevo artigo científico. E artigo científico, além dos dados da língua, né, que a gente faz coleta mesmo de gravação de conversa, é importante você estar no lugar e ver como as atividades que estão, né, sendo realizadas. Por exemplo, eu soube que voltou o curso aqui, né, de Otinaguti. Então é importante assim para mim ver como que está acontecendo tudo aqui, porque na verdade tudo isso reflete no uso da língua, né? Vendo tudo isso eu consigo explicar por que todo mundo está falando desse jeito, né? É importante. É pesquisa de campo. Entendi. E você mora atualmente em Tóquio? Em Tóquio. Eu moro já 8 anos. E assim, lá em Tóquio, assim, como que você sente assim que as pessoas assim de lá veem Okinawa? Tá. Eu vejo assim, fora da universidade, eu vejo que para o japonês, Okinawa, né, para os mais jovens, assim, é o lugar para passar as férias de verão. Não tem muita consciência da história, não. Muitos desconhecem. E agora, falando dentro do meio universitário, eu trabalho com universitários que, desde o primeiro ao último ano, então, que acabaram de sair do colegial. E eu percebo, já há 8 anos que eu estou lá, nas minhas aulas, eu falo sobre esse tema também. Eu tenho uma aula que eu falo sobre, chama contato linguístico, que é o meu tema de pesquisa, né? E nessa aula eu explico para eles, né, que lá em Okinawa existem a língua de Ryukyu, né? Eu conto tudo isso e eu vejo que eles não sabem disso. A maioria não conhece, não tem. E não são só os jovens, eu acho que não é ensinado, geral, né? Não é ensinado. Por exemplo, a questão da proibição do uso da língua. O Okinawa foi proibido. Os japoneses não sabem disso, né? Que esse problema deve ter acontecido em outras províncias também, né? Hokkaido. Sim, Hokkaido, né? Agora, por que será que Kansai não parece que ficou... É que existe assim, por exemplo, geralmente no Japão prevalece a língua, a gente chama a língua padrão Kyojungo, que é a região de Tóquio, e tem vários dialetos, só que esses dialetos não são tão diferentes do japonês quanto o Okinawa-go, né? O Otinaguti. Não são tão diferentes. Então, mas existe sim uma certa... até um preconceito linguístico com dialetos de outras regiões. Exceto Kansai, que é a língua do Oeste, porque lá também é capital. Então, existe, na verdade, uma rivalidade entre a língua do Leste, que é considerada padrão, com a língua do Oeste. Tanto que o pessoal do Oeste, eu tenho alunos daquela região, eles consideram a língua deles também como... Para eles é o padrão, né? Porque lá é cidade grande, né? Então tem rivalidade. Coisa do Nihon, falava, mas por que o pessoal de Kansai pode falar à vontade, do jeito deles e tá de boa, né? Eles falam à vontade. E também existe aquela questão da imagem da língua. Na região de Kansai tem muitos comediantes, artistas famosos, então eles são bem vistos. Então, ao contrário, o pessoal de Tóquio gosta vai para lá e imita o jeito de falar, né? Então tá, como fala... Homaya. Tá para Homaya. Né? Interessante. E falando um pouquinho assim sobre essa questão de Okinawa, então lá no Nihon, né, lá em Tóquio, o pessoal já não sabe muito que teve essa proibição, então muito menos a história da guerra, né, como que foi em Okinawa, né? A história da guerra eu acho que eles até sabem, né, mas talvez, não sei se é passado da mesma forma. Mas questão de língua é pouco, a questão da língua é pouco ensinado. É pouco ensinado. Não sei nem se é só por questão política, eu acho que é por falta... Porque geralmente quem tem essa consciência não é quem domina, mas é a minoria. A gente tem mais consciência do que eles. Né? Então, por isso que é importante, né? As pessoas de Okinawa passarem isso, assim. E como você vê, assim, as pessoas de Okinawa, assim, eles querem manter essa raiz
Ou eles querem que os filhos, enfim, os netos falem mais o Nihongo? Eles, né? O que eles fazem para manter a língua? Ali, assim, já é o normal é que todo mundo fale só japonês, né? Que fale japonês. É lógico que tem, dependendo da região, quem tem muito contato com avós entende e fala bem o Chinaguchi. Mas eu entendo assim, nós aqui no Brasil, justamente por estarmos assim longe de Okinawa, a gente tem essa identidade mais forte e a gente quer preservar a língua, assim como a gente quer preservar a cultura, a dança, né? Então, por isso a gente tem isso mais forte de querer preservar. É que para nós acho que é mais claro assim, falar, isto é Brasil, isto é Okinawa. E para eles acho que misturado. Se confunde Japão e Okinawa e não conseguem mais separar isso. E como eles já estão lá, eles não têm tanta consciência como a gente, porque a gente fica consciente quando não tem, né? Quando está longe, aí que dá importância. Para eles é o dia a dia. Então, mas assim, no geral, eu acho que nem é tão discutido assim, você tem que aprender japonês lá, porque é o que eles aprendem. Atualmente, assim, tem pessoas, né? Geralmente são ativistas que querem preservar a língua, vamos ensinar o Chinaguchi na escola, né? Uma pessoa comum não pensa muito nisso, não, mas ali agora também tem bastante. Eu acho que é exatamente igual assim, na casa de todo mundo, que não fica para os filhos, não, você tem que aprender Nihongo. Ninguém fica mais assim, não quer aprender, aprende. E isso é assim, né? é assim. O importante é falar português, que aprende na escola, e inglês, que vai usar para trabalhar. Se aprender Nihongo, ótimo. Se também não aprender, ótimo também. É mais ou menos assim, acho. Uma coisa em comum entre Okinawa e Brasil, que eu percebo, é que, assim como aqui no Brasil, para nós o Chinaguchi é uma forma de se comunicar com nossos odioba, né, pessoas mais velhas, né? Okinawa é a mesma coisa, porque a geração que ainda fala é essa mesma geração que está aqui no Brasil com 80, 90 anos. Então, isso é o motivo para a consciência do pessoal lá também está mudando, que pensa, a língua que meu odioba fala, então você quer preservar, né? Isso é igual. Né? Eu acho que para mim também, quando eu ouço o Chinaguchi, assim, é o contato que eu tenho com meus avós, minha avó, né, que fala, minha obá que falava, meu pai fala, né? Então a gente quer preservar justamente porque é o que liga. Você quer manter essas boas lembranças, essas boas lembranças, né? Isso. E em Okinawa, assim, tem vários projetos, assim, ensinam o Chinaguchi nas escolas, né? Existem até movimentos, assim, para reconhecer o Chinaguchi como segunda língua oficial. Porque o japonês é a língua oficial, né? Mas acho que há uma certa liberalização do governo japonês, até porque está fazendo por estatais novelas de Okinawa. Então, uma certa branda abertura para isso. Né? Acho que é até para amenizar toda a história que aconteceu, né? E você pretende morar em Okinawa? Morar? Se eu fosse muito rica, aposentada, acho que eu moraria. É porque eu morei lá no total 7 anos. E agora já estou em Tóquio há 8. É que, para mim, o bom... se eu pudesse escolher, eu moraria em Okinawa. Né? Mas o meu trabalho agora é em Tóquio. E Tóquio, para mim, é conveniente porque eu estou bem no meio, Okinawa e Brasil. Né? Estando em Tóquio, eu tenho trabalhos em Okinawa, tenho trabalhos no Brasil também. Quanto ao trabalho, por esse motivo, né? Entendi. Mais para frente, quem sabe? Okinawa é sempre bom voltar, né? A gente fala que é a nossa segunda casa, né? E realmente é. Você pegar uma ponte aérea, tá lá para nós. 2 dias de viagem. Tanto que durante essa pandemia eu não pude voltar para o Brasil, eu voltava para Okinawa para ficar com a sensação de que eu voltei para casa. Segundo lar, né? Segundo lar, isso assim, eu sinto isso. Okinawa tem uma coisa assim que remete muito à sensação mesmo de... mesmo que a gente não mora lá, mas tem uma sensação de estar voltando para casa. Assim, eu até refleti sobre isso, eu fico refletindo, assim, porque quando eu volto para Okinawa eu me sinto tão bem, né? Você não tem... E é uma coisa assim, é óbvio, mas eu nunca tinha parado para pensar. Nós que somos descendentes tem essa... esse fisionomia, fenótipo. Quando você vai para Okinawa, você
ver pessoas como você, fisicamente. Sim. Então, acho que é por isso que você se sente em casa. Não é seu parente, você não conhece, mas parece você que quer todo mundo é abraçar. seu parente. Então, acho que é por isso que a gente se sente É o assim. Itiaribachode danado, né? Verdade, parece que a gente Porque tá se no bairro identifica aqui. como a mesma raça, né? Exatamente. Eu acho que é por isso. E lá eles também são mais calorosos, né? Assim, mais São, né? receptivos, né? São, né? Como, né? Você falou, Itiaribachode. E aqui também, né? No Brasil. Sim, Quando eu sim. encontro Aqui os no Brasil, utinantes pelo calor humano do próprio Na verdade, acho que o próprio né? brasileiro é assim, né? É assim. E ainda De mais tá- tendo essa influência de Okinawa, a gente fica mais ainda, né? É mais falante, quer abraçar, né? Sim. Então, isso é calor mais humano, né? E quando qualquer país que a gente vai visitar é Itiaribachode, porque a gente não conhece, primeira vez já o papo rola fácil ali, não tem barreiras, né? É interessante, assim, não só pela Fisionomia. A história mas, assim, também e a gente é a mesma praticamente. a gente se identifica pelo nome, né? Sim. Eu tenho um pouco disso na universidade, onde eu trabalho, de vez em quando aparece gente de Okinawa, às vezes, né? Aí eu vejo a lista de chamada. Aí eu você já vê o sei. sobrenome. Ah, esse aqui é de Okinawa, né? E assim, a gente acaba se identificando, né? Às vezes tem um aluno que vê meu nome assim, e fala, você é de Okinawa, né? Isso daí já vem aquele papo, da onde? Isso, de que região. região? Né? E aí já vai ficando Veio mais quando, próximo, né? Sim. Até que fala, conhece tal? Conheço. Aí você vai ver tudo da mesma família, ou quase, né? Sim. É bom essa nossa, como fala, é cultura isso, né? Isso, muito legal. E aí tudo isso você transcreve nos teus estudos científicos? Sim, porque todo esse lado cultural é o que é o embasamento, é o que explica muita coisa, muitos fenômenos linguísticos, né? Então a gente faz o registro, a gente chama linguística descritiva, faz a descrição da gramática, né? Mas muita coisa é explicada pela vida, né, do dia a dia, assim, né? E aí você vê assim, tem muita diferença entre o Nihongo e o Okinawa? É diferente, totalmente diferente. Porque... Acho que até parte para ensinar, não dá a mesma... Eu acho que a mesma técnica, não sei se se aplica. É difícil. Até por causa da variedade que existe dentro do Uchinaguchi. E o Uchinaguchi, a pronúncia, o acento é mais difícil, né? É tudo oxítona, não é? É tudo oxítona. Tudo oxítona. E tem sons que não tem na língua japonesa. Sim. Tanto que no nosso trabalho, né, de linguística, vocês sabem, japonês tem katakana, né? Tudo são sons silábicos. Tem dialetos lá, línguas, né, dentro da língua de Ryukyu, que tem sequência de 2 consoantes. Então é muito mais complexo. Não dá para representar tudo com katakana, tem que usar símbolo fonético. Aí muito eu mais fico complexo. louco quando o pessoal me manda aqueles textos em Uchinaguchi que tem kanji misturado. Eu falei, não, vou responder tudo em Iromadi, só de raiva. Porque é mais... Mas isso também é interessante. Eu lembro que uma vez eu fiz uma visita no curso aqui, que era uma classe de mais básico. Então, o sensei ensinava o Uchinaguchi usando alfabeto, né? Isso é muito interessante. Eu até mostrei isso lá em Okinawa. É interessante. E o mais complicado é que o português tem um jeito diferente do inglês, assim. E os dicionários tem um padrão. Sim. Então, é difícil de... Por exemplo, Gui, aqui é G ou I. E no dicionário é GI só. E se a pessoa costuma escrever Gui com G ou I, ele vai no dicionário e não acha. Ele fala, não tem. Aí tem vários tipos, tem vários jeitos de escrever que acaba não dando, que nem SHI é Xi, né? China. No dicionário. E aqui escreve CHI como China.
Só que ele, só no Brasil que fala China, sim, né? Sim. O fora é China, Chino. E só aqui que CH aí é um Xi. Então a gente tem essa dificuldade também para procurar no dicionário. Se a gente escreve como se escreve em português, não bate com não acha, o material didático. Exatamente. O ideal seria ter um específico, né, para falantes de português. Vai ficar cada dia mais complicada a situação. Sim. Então a gente precisa entender algumas coisas antes de estudar a língua. Falar, não pode escrever CHI como Xi, porque não entra no dicionário. Se você escrever tudo assim, outra pessoa de outro país não vai entender. Senão vão aprender errado, né? Então é bem problemático isso aí também. Será que o pessoal do público o pessoal quer fazer alguma pergunta aqui para a Sensei? O pessoal está tímido hoje, né? Tímido, né? Primeira vez aqui. Sensei quer fazer alguma pergunta? Estreia da Rádio Okinawa. Tem quanto tempo aí, Nil? Acabou? Acabou. Então tem que fazer aquela pergunta, Sônia. Qual delas? Qual é a música? Qual é a música? Qual a música que você mais gosta aqui de Okinawa? Que eu gosto. Qual é a música que eu gosto? Que eu não sei muito bem o título, mas assim, eu cresci ouvindo música. Meu pai ouvia muito. Chimuganasa. Tá bom. Sabe por que eu gosto dessa música? Porque uma vez me fizeram cantar num concurso de oratória. Porque eu lembro dessa música, assim, ela ficou marcada. Tá bom. A gente vai procurar e colocar no nosso podcast depois, tá? Tá, obrigada. Mas a gente já esgotou o nosso tempo aqui, aí eu queria muito agradecer a tua presença aqui, né, do Tetsu, aqui também, mas eu queria deixar alguns minutos para você falar alguma coisa, assim, uma mensagem que você queira deixar aqui para nós aqui do Brasil e para a nossa rádio aqui, né, que está começando hoje. Pode ser relacionado ao Uchinaguchi? Lógico. Eu tenho, assim, uma mensagem, talvez isso seja até um pedido, assim, eu, né, fazendo esse trabalho de registro, assim, cada vez eu penso mais, assim, como é importante que a gente grave de alguma forma o Uchinaguchi falado pelos nossos pais, né, e avós, e para registrar, porque um dia isso vai ser aproveitado por linguistas. Então, quem mora junto com o Diobá, se puder, pega o celular, grava o Diobá falando. Que essa é a melhor forma de registrar a língua. Né? Mais do que fazer livro didático, é registrar a língua viva, que é tendo isso, que mesmo que se passem muitos anos, um dia a gente pode recuperar através desses registros. Né? Interessante. Acho que essa... igual essa gravação, daqui 500 anos, quem estiver ouvindo aí, vai ter alguma gravação. Sim, alguma coisa vai ser útil. O Sensei pediu, alguém gravou... Daqui 500 anos alguém vai estar ouvindo essa gravação. Isso. Ok, então. Obrigada. Gente, muito obrigada, Sensei. Obrigada a vocês. Ipeni Redebiro. Ipeni Redebiro. Obrigada.